A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu vou deixar uma palavra, irmão, maravilhosa para o teu coração, né? Que os irmãos venham se atentar mais para a palavra, que a igreja do Senhor venha focar mais na palavra. Quando é palavra que a gente posta aqui, tem muita pouca visualização, porque o povo está preocupado com profecia, né? Em ouvir vídeos de profecia, de fofoca gospel, de conflito gospel, né, de problemas, de visão, de revelação, de catástrofe. E o povo, e o vídeo que tem título com palavra pro seu coração, pra sua vida, o povo quer passar batido, quer deixar passar batido, não quer ver, não quer assistir, nem quer ler, procurar hoje em dia buscar a palavra. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, que essa palavra ela é forte, e essa palavra ela vai te fazer ser arrebatado. Ser arrebatado como, irmã? Quando a trombeta tocar. Essa palavra fala de obediência. Então obediência é tudo. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, aquilo que Deus nos manda, e passarmos a andar, né, nos mandamentos, nos caminhos do Senhor, nós seremos arrebatados quando a trombeta tocar. Hoje eu estive no monte pela manhã, já estive clamando ao Senhor, né, pelas nossas vidas, pela igreja do Senhor, o povo de Deus, né, com toda a humildade. Eu venho aqui agora trazer uma palavra, a qual o Senhor ele já tem me dado essa palavra, que eu gravei um pequeno trecho de uma revelação que Deus me deu dentro dessa palavra. Ele confirmou depois da revelação. Então, irmãos, que os irmãos venham, não venham desligar esse vídeo, mas que venham prestar atenção. Essa palavra ela é muito importante. Eu sei que toda a Bíblia ela é, mas isso aqui que eu vou falar é acerca de nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer. Então isso é importante, porque obediência é tudo, né? Nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, mas a obediência a Ele é tudo. Então é muito importante que eu vou trazer, eu vou tentar explicar para os irmãos direitinho, tá? Eu não sou pastora, não sou missionária, sou um simples membro da igreja, né? Mas o Senhor tem me tem tocado no meu coração para trazer palavras para os irmãos, contar experiências, né? Na nossa vida como cristã, contar algumas revelações que Ele tem me dado. E humildemente eu venho trazer, mas eu peço aos irmãos também que deixem o like, tá? No vídeo, se inscreva aí no canal para nos ajudar. Preste muita atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus ele vai levantar pessoas através dessa palavra aqui, né? Eu já tenho orado aqui antes de gravar esse vídeo, né? Para que venha ocorrer tudo bem, de alcançar muitas vidas essa mensagem. E eu vou tentar explicar para os irmãos e vou deixar aqui em Jeremias capítulo 7, tá ok? Vou ler o primeiro versículo para os irmãos entenderem. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo a Jeremias para poder falar essas palavras para as pessoas que estão entrando pelas portas para adorar o Senhor. Ou seja, era o povo dele, era o povo de Deus, era para ajudar, né? E aqui o Senhor diz no versículo 3: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. E o versículo 21, que esse que é o versículo chave, né? Eu só estava olhando o início para os irmãos entenderem que a palavra foi dada a Jeremias para falar para a casa do Senhor, para o povo de Deus. Ou seja, essa palavra é para mim e para você. Naquela época era para eles lá, agora hoje em dia é para nós essa palavra. E aqui o Senhor está mandando que o povo endireite os seus caminhos. Por quê? Porque o povo de Deus, antes de eu ler o versículo 21 e 22 e 23, eu vou dizer por que o Senhor queria que endireitasse. Porque no versículo 8 diz que o povo ele estava desse jeito. Eles estavam confiando em palavras falsas que por nada eram proveitosas. Eles furtavam, eles matavam, eles cometiam adultério, né? E juravam falsamente. Eles queimavam incenso a Baal e andava após outros deuses. Aí no versículo 10 que diz assim, ó: E então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Sabe por quê? Porque o povo fazia o que bem entendia, o que eles queriam fazer, depois iam oferecer sacrifício ao Senhor. Depois eles entravam pela porta dos templos e ia adorar o Senhor, ia cultuar o Senhor e oferecer sacrifício ao Senhor. Então agora eu vou ler o versículo chave para os irmãos entenderem o porquê.
o Senhor está dizendo no versículo 21 do capítulo 7 de Jeremias assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Irmãos, isso aqui é muito sério. O povo estava andando em conformidade com seus próprios caminhos, servindo outros deuses, oferecendo sacrifícios a outros deuses. Eles matavam, eles roubavam, eles derramavam sangue inocente, eles estavam confiando em palavras falsas, mas ainda assim eles achavam que eles tinham que estar lá sempre, sendo fiéis em adorar o Senhor e em oferecer seus sacrifícios ao Senhor, achando que isso era o mais importante, que isso era o principal, que eles tinham que estar ali no templo adorando, glorificando o Senhor, sacrificando seus holocaustos ali para o Senhor. Mas o Senhor está falando aqui no versículo 22, que o Senhor, ele não ordenou essas coisas, para os pais deles lá no Egito. O Senhor não tinha ordenado isso, mas uma coisa o Senhor tinha ordenado. Aqui é que está o mistério, que o povo, eles deveriam dar ouvido à voz do Senhor. O Senhor está dizendo aqui no versículo 23, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas o povo achava que eles podiam andar no caminho que eles quisessem e não precisavam dar ouvido à voz do Senhor, não precisavam guardar o mandamento do Senhor. Então eles estavam roubando, matando, esquecendo do que o Senhor disse, e achando que andando de qualquer maneira eles não poderiam mesmo assim deixar de adorar ou cultuar o Senhor. Tem uma coisa muito incomum a isso, tem acontecido nos nossos dias. Muitos têm andado pelo caminho do seu próprio entendimento, feito aquilo que eles acham que é melhor para eles mesmos, sendo que o Senhor está falando aqui que é para guardar esse sacrifício todo aí, guardar esses holocaustos todo aí, juntar tudo, porque o Senhor está falando que isso ele não deu ordem, que isso não é o principal. O principal é nós ouvirmos a voz do Senhor, o principal é obedecermos o Senhor, andarmos pelo caminho que Ele quer. Porque é coisa muito séria, irmão, é quando nós não andamos no caminho do Senhor, quando nós não damos ouvidos ao que o Senhor manda, e depois a gente quer ir lá adorar, cultuar o Senhor. A gente bota nossa roupinha de crente, a gente se arruma todinho como crente, pega a nossa Bíblia e vai cultuar o Senhor, depois adorar o Senhor. A gente vai pregar, a gente vai louvar, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer na igreja, mas não estamos ouvindo aquilo que o Senhor mandou, não estamos obedecendo a ordem de Deus e achando que está tudo bem, que Deus está recebendo nossa adoração, que Deus está recebendo nosso sacrifício, porque essa adoração, esse cultuar o Senhor, hoje em dia representa nosso sacrifício também. A gente queremos fazer sacrifício em fazer jejum, sacrifício em subir monte, mas nós não estamos ouvindo nem obedecendo o que o Senhor quer. Nós vemos o exemplo disso, que é muito sério, irmãos. Eu vou deixar até aqui aberto em 1 Samuel, versículo 13, sobre Saul, porque o Senhor, ele tinha deixado Samuel ali como profeta daquela época, um deles, para poder ajudar Saul, dar direção a Saul e trazer a palavra de Deus para Saul, para que Saul tivesse uma direção do que fazer. E no versículo 13 aqui, o Senhor, ele usa o profeta Samuel, ele fala para Saul, na verdade, esperar, aguardar o que o Senhor iria falar, para o que ele deveria fazer, mas Samuel, por algum motivo, demora um pouco a chegar. Então Saul, ele acha melhor, olha só, ele toma atitude pelos seus próprios caminhos. O que dá a gente pegar e fazer o que a gente acha melhor? E aí Samuel, ele acha melhor ele pegar e oferecer sacrifício. Saul, desculpa. Ele acha melhor que ele deve pegar lá o holocausto, e fazer o sacrifício para o Senhor, para poder ouvir ou talvez ter uma resposta de Deus, Então, no versículo 13 do capítulo 13, diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste na semente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te confirmaria o teu reinado sobre Israel para sempre. Ou seja, ele não obedeceu. O Senhor ali, ele já estava reprovando Saul. Saul não estava obedecendo.
né? E Saul, ele não se arrependeu não. Saul, ele não, como Davi, né? Davi quando pecava se arrependia, chorava e dizia: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele ficava preocupado em não ter o espírito de Deus e não estar agradando ao Senhor. Isso entristecia ele. Mas Saul não. Saul, ele estava focado no teu reinado, nas tuas vitórias, nas tuas guerras e nos seus próprios caminhos, né? E Saul, depois ele vem desobedecendo ao Senhor mais vezes. Aqui no versículo 15, o Senhor, ele manda Saul destruir os amalequitas, né? Porque o Senhor tinha se lembrado do que os amalequitas tinham feito contra o povo de Israel. Então o Senhor manda destruir tudo. Aqui no versículo 3 diz assim, ó: vai, pois, agora e oferece fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Ou seja, era para ele destruir até mesmo o gado, era para ele destruir até mesmo os animais, as crianças, irmãos. Olha só que coisa séria. Os adultos, mas Saul fez, sabe o quê? Saul, de novo, ele não obedeceu. Ele achou melhor poupar o rei, ele achou melhor pegar os animais e oferecer sacrifício. Olha aí, o holocausto, de novo. O povo está sempre focado em achar que fazendo sacrifício para o Senhor, né, oferecendo holocausto, oferecendo louvor, vai ficar tudo bem, irmãos. Não vai ficar. Se nós não estamos obedecendo, não adianta a gente pegar e cultuar ao Senhor, oferecendo nossos holocaustos, nossos sacrifícios, porque o Senhor, ele não recebe dessa maneira quando nós não estamos obedecendo. Aqui em Jeremias 7, o Senhor está sendo claro em dizer que isso ele não deu ordem para o povo do Egito naquela época. Então, ele está nos alertando, irmãos, que nós temos que parar com isso. Nós achamos que nós estamos indo para a igreja, que nós estamos adorando, cultuando, lemos a palavra e pregamos ali, estamos fazendo nosso sacrifício, estamos fazendo a obra, já estamos dando para o Senhor o nosso melhor, já estamos obedecendo ao Senhor. Às vezes o Senhor não mandou essas coisas, às vezes o Senhor nos deu ordem para tantas coisas e a gente não obedece, a gente não ouve. Mas quando nós vamos com relação às coisas da palavra de Deus, as coisas da igreja, a gente acha que nós estamos obedecendo quando nós fazemos isso. E o Senhor está falando para nós darmos ouvido e passar a andar pelos caminhos dele, não pelos nossos caminhos. Porque o Senhor, ele rejeitou Saul, já começou a rejeitar Saul aí, por causa disso. Aqui o Senhor falou assim, versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Né? Samuel, ele clamou pela vida de Saul, né? Mas o Senhor já tinha se arrependido, né? E lá anteriormente o Senhor, ele já tinha escolhido, no versículo 13, ele passou a escolher alguém segundo o coração dele. Quem é segundo o coração dele? Alguém que obedece, né? Alguém que não procura andar pelos seus próprios caminhos, que não acha que a ideia que ele teve ou que ela teve é melhor do que o que o Senhor quer. E Saul, ele estava dessa forma, ele achava que aquilo que a ideia que ele tinha ali, as coisas que ele estava vendo que ele achava que era melhor, eram simplesmente melhor. Ele tinha tudo para poder crescer. Ele tinha um profeta ao lado dele, ordenado por Deus, dizendo para ele tudo o que Deus queria, toda a vontade de Deus, né, para a vida dele, para que ele exercesse, para que ele seguisse. Mas mesmo assim Saul não quis obedecer. O que aconteceu por causa de desobediência em desobediência, nenhum momento ele se arrependia, nenhum momento ele deixava de fazer o que ele queria, estava sempre procurando oferecer holocausto, sacrifício, como em Jeremias capítulo 7 ali, o povo estava de qualquer maneira, mas eles achavam que tinha que oferecer sacrifício, tinha que ir lá colocar o holocausto e oferecer sacrifício ao Senhor, sem estar nem obedecendo a voz do Senhor, sem estar nem fazendo o que Deus queria que eles fizessem. E o Senhor falou para eles claramente: eu não ordenei isso. Eu ordenei sim que ouvisse e desse ouvido à minha voz e que andasse nos meus caminhos. Mas o povo não queria saber disso, irmãos. Então isso é muito sério para a nossa vida como cristão. Isso é uma coisa muito séria, nós temos que atentar a isso. Isso é o que o Senhor quer de mim, de você, isso é o principal, né? Em toda a palavra do Senhor é obedecer. Se eu e você obedecermos, eu tenho certeza que Deus, ele vai dar cada vez mais direção para nós obedecermos ainda mais, porque o Senhor estará se agradando de nós, e nós vamos estar simplesmente assim aos poucos também nos santificando, nos consagrando para o Senhor, porque vamos estar na obediência, vamos estar sempre mantendo dessa forma nossas vestes limpas, porque o obedecer é melhor do que sacrificar, né? Mas as pessoas acham que sacrificar é melhor,
né? E a desobediência, ela gera também um outro tipo de sacrifício, que é sacrificar a nossa vida, né? E muita coisa, as coisas começam a dar errado e a gente não sabe por quê, né? O vento sopra, né? Na vida de Saul, foi rejeitado e o Senhor permitiu que viesse um espírito maligno atormentar Saul por causa da desobediência dele, né? O espírito do Senhor, ele se retirou de Saul e passou demônios a atormentar Saul, estarem na vida de Saul, porque Saul, ele era totalmente diferente de Davi. Davi, quando pecou lá com Betseba, Davi, ele ficou desesperado, ele ficou em prantos, né, quando ele se arrependeu, e ele ficou preocupado do Senhor retirar dele o Espírito Santo, de o Senhor se afastar dele. Mas Saul não, Saul estava sempre desobedecendo. Em nenhum momento a gente vê arrependimento em Saul, em nenhum momento a gente vê Saul preocupado em não ter o Espírito de Deus na vida dele, né? Porque a Bíblia fala lá em 1 Samuel 9 que o Espírito Santo, ele se apossou da vida de Saul, né? Não lembro se é 9. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele também tinha se apossado de Saul. Ele também estava na vida de Saul e transformaria ele em outro homem, como estava profetizando aqui o profeta Samuel. E em nenhum momento ele se preocupou em perder o Espírito Santo. Ele estava preocupado nas conquistas, nas vitórias, no reinado dele, em ele ser um homem grandioso, né? Tanto é que o canto das mulheres incomodava Saul, né? De falar que Saul matou 10 mil, mas Davi matou 10 milhares, 10 mil. E aí, o Senhor, Saul, ele se incomodava com isso. Ele estava preocupado, né, com a visão do homem, com o que o homem pensaria dele, como ele seria visto, entendeu? Ele não estava preocupado com a visão de Deus, como Deus enxergava ele, se ele estava obedecendo ou não, como ele seria visto. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o reinado, em vitórias, em vencer, né, e em ser popular, e que ele era rei. E enquanto é isso, Davi, ele estava preocupado, né, em ter o Espírito Santo de Deus na vida dele, em obedecer, né, por mais que ele tenha errado, porque ele era homem, era pecador, sujeito às tentações que nem nós somos, né, era sujeito a cair, a pecar, e ele pecou, errou, né, não foi uma vez, algumas vezes Davi pecou, negligenciou, mas sempre houve arrependimento de coração, que a gente vê ali pelos salmos que ele escreve, pela própria palavra do Senhor, a gente vê arrependimento de verdade, e a gente vê ele preocupado de verdade em não ter o Espírito Santo longe dele, enquanto Saul não, né, e por causa disso o espírito maligno se apossou de Saul, né, se apossou não, passou a atormentar Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul, e ali o reinado dele só foi declinando e declinando, declinando, e o Senhor cada vez dando vitórias a Davi, né, e o nome do Senhor foi glorificado na vida de Davi, porque Davi obedecia, né, e Saul não. Saul, ele procurou andar pelos seus próprios caminhos, e achando que sacrifício resolvia tudo, que pegar um holocausto e colocar sacrifícios ali, né, matar bois, jumentos, para poder oferecer para o Senhor como holocausto, eles achando que Deus ia receber ele daquela forma, em desobediência, né? E Saul, ele, por desobedecer, ele perdeu o reinado. Saul morreu no pecado, né? Saul, ele foi até consultar, irmãos, bruxas daquela época, né? Ele foi consultar adivinhos usados por Satanás naquela época, mas a voz do Senhor ele não procurou obedecer. Então, irmãos, isso é muito triste quando o Espírito Santo de Deus se retira de nós. Ele é o que mais de valioso que o cristão pode ter, o Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha vida. É a coisa que mais importante que nós temos. Então, que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus, procurar obedecer, sim, aquilo que Deus quer e tem para nós, procurar andar nos caminhos do Senhor e guardar no nosso coração a palavra dele. Porque talvez você fale assim, irmã, mas Deus nem fala comigo o que eu devo fazer, o que eu não devo. Tá, ele pode não falar, você pode não conseguir ouvir a voz de Deus, mas ele fala sim. E tem outra maneira também, muito importante de você conseguir ouvir o que Deus quer para sua vida, que é lendo a palavra. Aqui, tá o manual para toda a nossa vida como cristão. Tudo aquilo que Deus quer de nós está aqui, e aquilo que Deus não quer de nós também está aqui. Então, que nós possamos dar ouvido a essa palavra, tá, irmãos? Porque ela é importante para as nossas vidas como servos de Deus, ainda mais nos últimos dias a qual nós nos encontramos, né? Nós sabemos que está em guerras, rumores de guerras, terremotos, tremores de terra em diversos lugares, né? Tsunamis. Nós vemos aí essa pandemia, né? A palavra do Senhor se cumprindo, as pestilências dos últimos dias, e vem coisa pior por aí. A gente sabe que vem, porque estamos no fim, estamos nos últimos dias. Hoje lá no monte o Senhor me dava em Eclesiastes 3,
E eu falei assim, Senhor, eu vou falar o que sobre Eclesiastes 3? Todo mundo sabe que é tempo para todas as coisas. Não precisa mais falar isso. Até minhas crianças em casa sabem, porque eu às vezes brigo com eles que eles não tem que só brincar, tem um momento de estudar, tem a hora do lazer, tem a hora de ajudar nas tarefas de casa, né? E falo para eles que dá tempo para todas as coisas. Por que eu vou falar no monte a respeito disso? Né? E o Senhor falava assim, diga para o meu povo, né, que há tempo para todas as coisas, e agora é tempo de buscar minha face, é tempo de oração, de jejum, é tempo de se revestir, porque muitas coisas irão se suceder, irão acontecer. É necessário a minha igreja estar revestida, é necessário a minha igreja estar orando, e muitos dos meus estão distraídos nas redes sociais, em filmes, em diversas coisas nessa vida, mas tem deixado de buscar a face do Senhor, e não é tempo disso. Era isso que o Senhor queria que eu dissesse. E eu falei, né, naquele momento ali, a glória do Senhor desceu. E Deus trabalhou, irmão, nessa palavra, porque verdadeiramente estamos nos últimos dias e não é tempo de brincar. Não é tempo de se distrairmos. Não é tempo de nós ficarmos ligados em várias outras coisas. É tempo de nós nos consagrarmos e comermos Bíblia. Porque o povo de Israel, lá em Jeremias 7, eles estavam acreditando em palavras falsas. E o povo de Deus está dessa forma. Muitos têm inventado doutrina, muitos têm inventado palavra, pregação torcida à palavra de Deus. E o povo tem acreditado em palavra falsa, né? A profecia falsa, a visão e revelação falsa, mas quando é de Deus mesmo, o povo murmura, o povo quer apontar, o povo quer disseminar a palavra de ódio, o povo quer apontar o profeta, né? E o profeta passa por tribulação por causa de ser usado por Deus, né, na face dessa terra. Mas vamos procurar dar ouvido à voz de Deus. Peça ao Senhor discernimento do que é dele e o que não é. Passe a se alimentar da palavra. Que você se alimentando da palavra, você não vai ser enganado por ventos de doutrina falsa, por fábula alguma na face dessa terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você dê ouvido a essa palavra, porque Deus é Deus. E Ele tem nos alertado, porque estamos nos últimos dias. Em breve a trombeta vai tocar, então vamos nos santificar cada vez mais, nos consagrar cada vez mais e procurar andar no querer, na vontade de Deus, e ouvir e obedecer à voz dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra, tá? Deixa no comentário, irmãos, se os irmãos têm alguma coisa a dizer acerca da palavra, porque muitos não querem nem ver vídeo mais. Quando é palavra, quando é pregação, quando é uma saudação, as pessoas só querem buscar vídeos de profecia, né? Vídeo de revelação e de visão. Quando é palavra, tem muito pouca visualização. Isso é sinal de que o povo de Deus não está atentando para a palavra de Deus. O povo quer saber as previsões, né? Quer saber as profecias, o que tem para hoje, né? Mas acerca da palavra ninguém procura, ninguém busca. Então vamos ficar na palavra, porque ela não mudou ainda e nem mudará. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe poderosamente. Amém?